ainda devem estar a caminho, se não foram surpreendidas pela chuva, que logo deve estar por aí. Bom, hoje a gente vai estudar o 3º capítulo do livro de Jonas, como a gente tem estudado, e como a gente já tem feito, a gente vai utilizar um método de estudo da Jen Wilkin, que é aquele que a gente está fazendo de compreensão, interpretação e aplicação do texto. Mas antes da gente ler o texto de hoje, que vai ser o capítulo 3, eu quero orar, então abaixem suas cabeças, vamos falar com o Senhor. Deus Santo, te louvamos, ó Pai, por esse dia, te agradecemos por estarmos aqui na tua presença, te agradeço, Senhor, por cada mulher que está aqui, disposta, Senhor, a aprender mais do Senhor. Obrigada, Senhor, porque essa disposição é o Senhor que coloca em nosso coração, Pai. Obrigada, Pai, por estarmos na tua presença e pedimos que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos discipline, que o Senhor revele, Senhor, pecados escondidos, coisas que devemos nos arrepender e mudar, Senhor, a nossa atitude. Pedimos que o Senhor nos dê graça, ó Pai, e peço que o Senhor me ajude a falar, Senhor, tão somente aquilo que vem do Senhor e que possamos, ó Pai, ter os ouvidos abertos, o coração aberto para ouvir a Tua palavra e que sejamos transformadas à imagem do Seu Filho. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então, vamos lá. Eu vou ler na minha versão NVI, tá? E vocês podem acompanhar na tela ou vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês, o que vocês tiverem aí e preferirem. Eu vou ler pelo telão aqui. A palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez, com essa ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi a Nínive. Era uma cidade muito grande e demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus. Proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou seu manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas provar coisa alguma, não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, então Deus se arrependeu e não os destruiu como havia ameaçado. Bem, a gente já passou pelos 2 primeiros capítulos, né, desse livro tão rico que é o livro de Jonas. E se você se lembra bem, né, no primeiro capítulo, Deus deu ali para Jonas uma missão, deu para ele uma tarefa muito difícil, que até então não tinha sido dada para nenhum outro profeta, nenhum outro judeu, que era pregar para pagãos, para pessoas fora do povo da aliança, fora do povo de Deus, mais precisamente nessa cidade aí chamada Nínive. Então Jonas, né, faz justamente o contrário. Como a gente viu, ele deveria ir para Nínive, que ficava a 800 quilômetros ao norte, e aí ele vai para Tarsis, que era o lado oposto, né, que ficava a mais de 1.000 quilômetros ao sul da Espanha. Então eram, né, lados opostos, literalmente. Então Jonas ele entra nesse barco, vai rumo a Tarsis, e aí Deus envia uma grande tempestade que assusta até aqueles marinheiros mais experientes. Até eles ficam apavorados, e aí eles começam a jogar as bagagens, as cargas para fora do barco para ver se isso impede que aquele navio afunde, mas tudo, né, como a gente viu, é em vão. E aí eles começam ali a clamar cada um ao seu Deus para ver quem é que ofendeu o seu Deus, o que está acontecendo, mas nada acontece, as coisas continuam ali, o barco continua batendo contra as ondas. Enfim, eles tiram as sortes e chegam à conclusão que o problema ali é Jonas, né? O problema ali é Jonas que está fugindo de Deus. E aí o próprio Jonas dá uma sugestão, né, para eles de lançarem ele mesmo no mar e que o Deus que criou o mar e a terra iria acalmar a tempestade e eles seriam salvos. Então ele mesmo dá essa sugestão. E aí a gente viu no capítulo 2 que quando Jonas ele é lançado no mar, provavelmente ele começa ali a se afogar
E aí vem um grande peixe e engole, né, o Jonas, e aí ele passa 3 dias e 3 noites naquele peixe. E ali ele é só colocado para fora daquele peixe depois que ele clama ao Senhor em arrependimento, quando ele reconhece o seu pecado. E aí no capítulo 2, que a gente viu no último estudo com a Paola, né, nós lemos aquela linda oração de Jonas, reconhecendo mesmo o seu pecado e adorando ao Deus que salvou a vida dele. E é uma oração de Jonas, ele admite que a salvação pertence a Deus e que ele salva quem ele quer, da modo que ele quer, né, e quando ele quer. Então, isso foi até o momento aqui o que nós estudamos. E aí, ainda no capítulo 2, a gente viu que o peixe vai lá e vomita o Jonas em Jope, que é uma cidade a 800 quilômetros de Nínive. Então, ele ainda tinha muito caminho a percorrer até chegar em Nínive. E aí que a nossa narrativa de hoje começa. Então, só recapitulando mesmo esses 2 capítulos para quem perdeu. Então, vamos seguir, né? Agora a gente vai para aquelas perguntas que nos ajudam a compreender melhor o texto. Então, vamos ver uma por uma. Lembrando, né, principalmente nessa primeira pergunta, né, sobre se o texto contém palavras, frases ou ideias repetidas, a gente tem que lembrar que cada uma provavelmente leu na sua versão, talvez cada uma leu numa tradução diferente, e pode ser que algumas palavras apareçam menos do que outras. Então, essas foram as palavras que eu encontrei na NVI, mas quem leu na ACF vai encontrar palavras diferentes, numa frequência diferente. Então, eu vou falar o que eu encontrei aqui, e aí se vocês encontraram alguma palavra assim, que se sobressaiu, que não está aqui, eu queria ouvir de vocês também. Então, a gente viu Nínive, que aparece 5 vezes no verso 2, 3, 4 e 7. A gente viu a palavra Senhor, que aparece 2 vezes, né, no verso 1 e no verso 3. A palavra cidade aparece ao menos 3 vezes ali no verso 2, 3 e 4. Pano de saco aparece 3 vezes também nos versos 5, 6 e 8. Deus aparece 5 vezes, né, nos versos 5, 8, 9 e 10. Proclamação ou proclamaram aparece 3 vezes nos versos 4, 5 e 7. E arrependerá ou arrependeu aparece 2 vezes no verso 9 e 10. Teve alguma palavra que sobressaiu aí para vocês que eu não falei aqui, que vocês gostariam de comentar? Eu coloquei converterão e converteram. Legal. Aparece no versículo 8 e no 10. Bom, muito bom. Tem mais alguma palavra? Não? Então vamos seguir. Aí, a segunda pergunta. Ele menciona atributos de Deus, coisas que sejam verdade a respeito dele? Bom, eu vou seguir a mesma lógica, né, o mesmo conceito da Cecília, de só tentar buscar nessa pergunta específica atributos que são revelados objetivamente. Então, né, a gente não leu nesse texto nenhum atributo expresso, né? Nada tipo, Deus é piedoso, Deus é bondoso. Mas tem verdades sobre Deus nesse texto, a gente vai ver mais para frente, que a gente vai inferir ao texto conforme a gente vai lendo. Então, objetivamente respondendo, não aparece nenhum atributo de Deus, mas a gente vai aprender verdades sobre Deus na nossa aplicação, na nossa interpretação. Então, eu coloquei que não, mas onde vocês leram ali, apareceu algo mais expresso, assim, Deus é alguma coisa? Apareceu para vocês? Apareceu? Tipo, objetivamente, Deus é... Não, mas coisas que dá para a gente inferir ao texto apareceu bastante, né? A gente vai falar sobre isso também. O texto faz argumentos em série, enumere casos sim. Eu não encontrei. Alguém? Não? Tá bom. Há alguma palavra que você não entendeu? Bom, quando eu li na NVI, eu entendi todas as palavras, mas aí na ACF eu encontrei a palavra subvertida, que significa destruída, eu tive que olhar no dicionário para ter certeza. Teve alguma palavra que ficou difícil que vocês tiveram que olhar no dicionário, que teve que dar uma checada do que significava? Alguém? Não? Aqui não é o caso, né, da gente fazer uma flecha para ligar as conclusões, não se aplicou. E aí a passagem possui palavras-chave de transição, né, tais como se, então, portanto, semelhante, mas, porque, ou da mesma forma. Na versão que eu li, apareceu 2 palavras,
então que se repetiu 2 vezes, e foram essas que eu encontrei. Quais palavras vocês encontraram de transição na versão que vocês leram? Talvez. Ah, eu nem anotei essa. Bem pensado. Mais alguma? O mas foi em qual verso? Ah, tá. Deve ser. Isso. Legal. 8. Ah, tá. Seriam aqui no cubram-se de pano de saco, né? Legal. Tem mais alguma palavra de transição que vocês queiram comentar? Entretanto, sim. Então vamos seguir, já que não temos nenhuma outra palavra. Há aqui alguma ideia confusa? Escreva a sua pergunta na margem para tratar dela mais tarde. E aí eu acredito que todo mundo deu uma travada nessa hora. Então, tipo, Deus se arrepende? Só que eu não quero falar sobre isso agora. Eu queria falar um pouquinho mais disso na interpretação, depois que a gente passar pelas referências cruzadas, aí a gente volta para responder esse enigma. Mas teve alguma outra ideia confusa, algo que vocês leram que não ficou muito claro, que vocês gostariam de compartilhar? Vocês estão muito quietinhas hoje. Não? Mais alguém parou nessa parte? Essa parte deu uma boa parada. Vale a pena a gente olhar com mais atenção mesmo, então eu vou deixar para uma parte mais especial aqui. Vamos falar das referências cruzadas, então. Eu encontrei algumas referências, na verdade, foram muitas referências, mas eu anotei somente aquelas que tinham, que ao meu ver, tinha uma melhor, ajudaria melhor na parte da interpretação. Então, se vocês encontraram referências diferentes dessa daqui, vocês podem comentar também. Então, começando pelo verso 2, né, de vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. Eu encontrei nas referências cruzadas Jeremias 1,17 e Ezequiel 2,7, que a forma com que Deus comissiona Jonas é muito parecida com esses 2 profetas. Então, em ambas as referências, a gente vai ver Deus falando para os profetas que eles vão dizer aquilo que Deus quer que eles digam, né? Deixando muito claro que o profeta está sujeito à mensagem, não o contrário. A gente não existe essa coisa de a gente falar aquilo que vem da nossa cabeça, aquilo que a gente está sentindo, mas não, é aquilo que é a mensagem de Deus, aquilo que Deus quer falar. Então, a gente vê nessas referências, então, Deus comissionando os seus servos para falar aquilo que Ele gostaria que fosse falado. Vocês encontraram alguma referência diferente dessa? Querem compartilhar? Não? Então, próximo. Aí em Jonas 3, né, a passagem diz assim: Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande e demorava-se 3 dias para percorrê-la. E aí nessas referências, dentro de Jonas mesmo, né, Jonas 1:2 e Jonas 4:11, a gente vê qual que era a extensão dessa cidade, né? Então, citando a palavra, a cidade de Nínive, a gente descobre que Nínive demorava 3 dias para ser percorrida, então não era uma cidade pequena, e que tinha mais de 120 mil habitantes. A gente vai ver isso no capítulo 4. Então, tinha bastante gente nessa cidade e foi bastante trabalhoso ali para Jonas percorrer toda a cidade. Em Jonas 3:4... diz assim: Jonas entrou na cidade e percorreu durante 1 dia proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Aí a gente tem referência aqui de Mateus 12:4:1 e Lucas 11:32, que a gente vê o próprio Jesus confirmando, né, que ele mesmo contando essa história e confirmando que os habitantes de Nínive se arrependeram de seus pecados depois de ouvir a mensagem de Jonas. Então, a gente vê as próprias palavras de Jesus confirmando que essa história era verdadeira,
não é como muitas pessoas hoje acreditam de ser somente uma parábola, algo que não aconteceu. A gente vê Jesus confirmando que era uma história real. No próximo verso, a gente tem aqui as referências cruzadas de Daniel. Gente, vocês vão me interrompendo se vocês encontraram referências cruzadas diferentes, tá bom? Se vocês encontraram algo que vale a gente olhar, podem falar. As referências cruzadas aqui, elas são de Daniel 9:3 e Joel 1:14. Na referência de Daniel, a gente vê Daniel tendo uma revelação de que Jerusalém ela seria destruída por 70 anos e aí a partir dessa revelação que ele recebe do Senhor, ele se volta para Deus em jejum, em oração, clamando para que o povo se arrependesse e que pudesse escapar do juízo de Deus. E aí ele propõe aqui para aquele povo um lamento sincero, um tempo de jejum e clamor. Então, isso que a gente vê aqui em Daniel 9:3, muito semelhante do que aconteceu ali em Nínive, onde foi proclamado, então, esse tempo de jejum e clamor. Em Joel 1:14 acontece a mesma coisa. Joel também está chamando o povo ao arrependimento para que eles pudessem escapar do juízo de Deus, e ele também propõe esse mesmo tempo de jejum. No verso... Esse eu pulei né? Ficou faltando. Ixi, esse daqui, né? Tá. Opa, pode falar. Também fala, né? Será esse o jejum que escolhi? Fala no microfone, porque é que às vezes no YouTube depois não aparece. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Isaías 58:5. Ótimo, muito bom. Inclusive, se vocês forem vendo essas referências, podem me falar. Aí no verso, esse a gente já leu? É o verso 7, né, que eu tinha pulado. Então, fez uma proclamação em Nínive, dizendo: por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam. A gente tem várias referências cruzadas, mas eu gostaria de falar dessas três, que é Jonatas 3:5, que é a mesma referência que a gente leu, mas falando que isso partiu do próprio povo, né? Depois chegou até o rei, mas o próprio povo, quando ouviu essa mensagem, eles mesmos já entraram nesse jejum, já fizeram, já começaram a se abster aí das comidas e das bebidas, e depois chegou até o rei e se tornou um decreto. E a gente vê em 2 Crônicas 23 e Esdras 8:21, coisas semelhantes acontecendo. Em 2 Crônicas, o rei Josafá de Judá, ele fica sabendo aí que os moabitas e os amonitas iriam invadir, iam contra eles, e aí ele convoca um jejum por causa da guerra. E Esdras, no livro de Esdras, a gente vai ver ele convocando um jejum para que Deus acompanhasse o povo durante a viagem de volta a Jerusalém. Então, a gente está vendo aqui o povo saindo do exílio, voltando para Jerusalém, e aí ele convoca esse jejum para que Deus acompanhasse a viagem deles. Então, nessas referências aqui, de modo semelhante, a gente vê uma convocação de jejum acontecendo. Tem alguma outra circunstância, alguma outra situação que vocês encontraram semelhante? Vocês gostariam de falar? Não? Bom, aí em Jonas 3:8, diz assim: mas sejam cobertos de pano de saco tanto homens como animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. A referência que eu coloquei aqui é Jonas 1:6, Jonas 1:14 e Salmos
131. O que há de semelhante aqui nessas referências cruzadas que me chamou a atenção é que em todas elas a gente percebe que esse tempo de clamor ele é muito mais do que um tempo de oração. É algo que acontece num momento assim de aflição, de desespero, né? Quando está levando a sério muito as consequências. Então, quando a gente vê próprio rei de Nínive convocando as pessoas para fazer um jejum, a gente percebe que não é algo assim leviano, de tipo, esse cara está incomodando, vamos fazer um jejum, né? Para ver se ele para de incomodar a gente, ou algo só para garantir, né? Já que ele está falando que a gente vai ser destruído, então só para garantir, vamos fazer um jejum assim para ver se Deus pega leve com o nosso lado. E não é isso que acontece. A gente vê que eles realmente reconhecem o pecado deles e eles buscam a Deus em jejum e oração com aflição e desespero. Né, pensando, talvez Deus se arrependa e não mande essa desgraça sobre nós. Então, vamos orar, vamos buscar ao Senhor. Então, nessas referências eu encontrei coisas semelhantes desse tipo. Teve alguma outra referência que vocês encontraram para Jonas 3:8? Eu só queria fazer um comentário, né? Que achei interessante eles também incluírem os animais, né? Na questão do jejum. E não só do jejum, mas também na questão do vestir-se de pano de sacos, né? Então, esse ato externo, que é algo tão comum nas escrituras no Antigo Testamento, né? De cobrir-se com um pano de saco, mostra realmente, assim, que o arrependimento deles, né? O exterior deles, eles realmente estavam humilhados, né? Diante daquela situação e perante Deus. E o comentário que eu achei a respeito eu falei, mas como cobrir os animais, né? Mas eles falaram que alguns comentários falam que era até assim, tosquiavam, né? Deixavam eles assim da forma não natural, né? Para que demonstrasse realmente que toda criatura estava sujeita mesmo a Deus, né? Muito legal, é verdade. Em relação ao vestuário do luto, né? A gente, não sei quantos de vocês já viram alguma série coreana no Netflix, que principalmente as séries históricas, no momento de luto, eles vestem uma roupa assim, as históricas, as roupas são meio questionáveis, assim, a nossa moda estranha. Mas no momento do luto é pano de saco mesmo, igual às escrituras. E você percebe que aquilo é desconfortável. E com a pandemia, eu percebi isso. Assim, a gente está assistindo o culto em casa, aí a gente está com pijama, a gente está deitado no sofá. E aí a minha mãe começou a cobrar da gente estar com uma roupa um pouquinho melhor, porque a roupa que eu visto me diz para o que eu vou fazer. Né? Se eu uso uniforme no trabalho, eu sei que eu estou trabalhando. Seja ele um uniforme de escritório, seja para um trabalho mais pesado. Se eu vou estudar e eu visto o uniforme da escola que eu estou estudando, isso me conscientiza. Então, é um ato externo, como a Paula falou, mas que ele está cobrando a nossa mente para focar naquilo que precisa. Então, é uma coisa que a nossa cultura não preza tanto. A gente, aqui no Brasil, a gente é muito informal. Né? Do jeito que eu estou, eu vou. Né? A gente gosta disso. Sim. Mas é interessante notar esse... Eu acho que é um cuidado, assim, um capricho que leva para um outro estágio. Né? Sim. Esse sinal do pano de saco assim, o jejum por si só já é algo extremamente desconfortável, você se colocar numa situação de não comer, não beber nada, e a roupa é algo que segue isso, né? Então, realmente, é bastante desconfortável imaginar eles com um pano de saco fazendo esse jejum. Assim, eu pelo menos lendo esse capítulo, eu não conseguia imaginar por quanto tempo eles ficaram de jejum e oração e clamor até que Deus tenha voltado atrás. Isso não fica claro no texto, né? Então, pode ser que eles tenham ficado os 40 dias. Pode ser que eles tenham ficado uma semana, a gente não sabe. Mas isso mostra o nível assim, de desespero, de aflição e quanto eles levaram a sério a sentença para que eles se propusessem a fazer algo do tipo, né? Ainda em Jonas 8, tem outras 3 referências, que é de Isaías 1, 16, 19, Isaías 55, deixa eu encontrar aqui, 55, 6 e 7, e Jeremias 18, 11. Aqui a gente percebe, né, que a convocação de Deus ao arrependimento,
tem outras situações aqui de onde Deus convoca o povo para se arrepender dos seus pecados. Então, em Isaías e Jeremias, os profetas aqui eles estão insistindo para o povo para buscar a Deus, para se limpar, para se arrepender, para orar, para chorar, para se lamentar dos seus pecados e para buscar a Deus enquanto ele pode ser achado. Então, a gente vê aqui situações semelhantes onde os profetas estão clamando ao povo para que eles clamem a Deus, né? Tem mais alguma outra referência que vocês gostariam de comentar? Ou algo que vocês viram nessas referências? Querem falar alguma coisa? Quem falar, levanta a mão, que aí a gente leva o microfone, tá? No verso 9, a gente encontra duas referências aqui bastante interessantes. Em 2 Samuel 12, 22, tem aquela narrativa de quando o filho de Davi com Betseba, ele adoece, e aí Davi ele faz um jejum e ele chora muito diante de Deus para que o filho dele não seja punido por causa do pecado dele, porque isso daqui era uma punição por causa do adultério com Betseba e por causa do assassinato de Urias. E aí o profeta Natã chega para ele e fala que o filho dele não vai sobreviver. E ele, sabendo que Deus ele é compassivo, ele é cheio de amor, ele está sempre pronto a perdoar e a voltar atrás, ele fala, eu vou jejuar, eu vou orar, e eu vou chorar até que, quem sabe, Deus age com compaixão e não dá aquilo que eu mereço, né? E ele faz isso, só que Deus, nesse caso aqui, não volta atrás e o bebê morre, né? O filho dele morre. Então, tem essa situação aqui em 2 Samuel 12, 22. E aí, em Joel, também é bem interessante, eu queria até abrir para a gente ler juntas, se vocês puderem ler, abrir Joel 2, 13 e 14. Tinha marcado aqui. Eu vou abrir melhor. Abrir? Vou ler. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. E aí na NVT, que é outra versão interessante que eu li, diz assim: voltem-se para o Senhor, seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Ele está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Quem sabe ele mude de ideia e lhe envie bênçãos no lugar desse castigo. Então, nesse último verso aqui, a gente pode ver pelas referências de que Deus ele é compassivo, ele é cheio de amor e ele está sempre pronto, então, para voltar atrás e não dar o castigo que a gente merece. E aí, por fim, a gente tem aqui o verso 10, que é o que a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo, onde a gente tem aqui algumas referências que vão ter para nós aparentes contradições, né? Então, por exemplo, em Números 23, 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Por que a gente fala que é uma aparente contradição? Por dois motivos, né? Em primeiro lugar, porque a gente deve interpretar a Bíblia pela própria Bíblia, né? Não adianta a gente tentar buscar recursos fora da Bíblia. A gente deve sempre olhar um verso difícil, que é de difícil compreensão, com a própria Bíblia. Como que a Bíblia interpreta esse verso? E, em segundo lugar, porque a nossa mente ela é extremamente limitada, né? Muitas vezes a gente lê algo e a gente não compreende e não há nada de errado na Bíblia em si, mas em nós, porque a Bíblia é perfeita, né? A palavra de Deus ela é perfeita. Então, a gente só precisa buscar outras referências mesmo para deixar a própria Bíblia interpretar a Bíblia. Então, vamos ver as outras referências e a gente volta a falar sobre isso.
Em Gênesis 6, diz que o Senhor se arrependeu de ter criado o ser humano. Aí em Êxodo 32:14, diz que Deus se arrependeu de ter dito que castigaria o povo dele depois do que eles fizeram lá com o bezerro de ouro. 1 Samuel 15:35 diz que Deus se arrependeu de ter colocado Saul na posição de rei de Israel. Em 1 Coríntios 21:15, diz que Deus enviou um anjo para destruir Israel por causa do pecado de Davi, né, quando ele realizou aquele censo sem orientação de Deus. E aí Deus se arrepende dessa sentença e ele impede que o anjo continue ali com a sua destruição. É até interessante ler esse texto depois, quem tiver a oportunidade, porque ele dá 3 possibilidades ali para Davi, para ele escolher qual castigo que ele quer aceitar, que ele gostaria de receber, e aí Davi ele escolhe a sentença, a última sentença, que é ficar nas mãos do Senhor, né? Porque ele sabe como Deus usa a misericórdia dele, como Deus ele é compassivo, ele é lento a irar-se. Então é muito interessante ler essa referência toda depois. Aí a gente tem, onde eu parei? 1 Crônicas, Jeremias. Jeremias 18:8, a gente vê como Jeremias trazendo uma mensagem do Senhor, dizendo que Deus pode fazer que pode fazer o que quiser com eles, inclusive destruí-los, mas pode também se arrepender de fazê-lo, caso se arrependam e abandonam seus pecados. Aí em Amós a gente tem 2 referências interessantes. No capítulo 7, né, no verso 3, Deus dá uma visão para Amós, né, que ele enviaria sobre a terra um exército de gafanhotos ali, mas aí o profeta clama o perdão de Deus e Deus se arrepende e diz que não vai acontecer. E aí no verso 6, algo bem parecido acontece, Deus dá outra visão. Joel ele vê ali como se Deus estivesse preparando um grande fogo e que devoraria toda a terra, e então o profeta vai lá, clama a Deus novamente, Deus se arrepende e diz que isso não vai acontecer. Então, quer dizer, a gente tem aí várias referências que falam sobre Deus se arrepender, só que temos também Números 23:10, que diz que Deus não se arrepende. E aí, como que a gente concilia todas essas referências, né, com Números 23:10, né? Que diz que Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa, ou passagens onde aparentemente Deus está mudando de ideia. Como que a gente interpreta essas referências, né? Bom, quando a gente vê na Bíblia falar que Deus se arrepende, né, que ele se arrependeu, existe uma palavra, uma forma de como fala, de definir, né, esse tipo de linguagem, que se chama linguagem antropopática. Eu achei super difícil falar isso em casa quando eu estava treinando. Enfim, mas saiu, né? Que é quando a Bíblia ela atribui sentimentos humanos a Deus, que não é um ser humano. Tem uma outra forma de definir, que agora eu não vou lembrar o nome, mas é parecida com essa. Eu acho que é isso, que é quando atribui a Deus imagem humana. Então, quando a gente lê na Bíblia lá falando que Deus, com seu braço forte, sustentou o povo, quando diz que Deus tem olhos para ver e está em todo lugar, como se desse para nós essa impressão de que Deus tem um corpo humano. E a gente sabe que Deus não tem um corpo humano, que Deus é espírito. Só que, por que a Bíblia usa essa linguagem? Para que a gente possa compreender verdades que se encaixam, né, melhor na nossa realidade, na nossa limitação de compreender. E aqui a gente está diante da mesma coisa. A Bíblia atribui sentimentos humanos a Deus, mas somente para facilitar a nossa compreensão. Não significa que Deus se arrepende no sentido humano, como a gente se arrepende, né? Como que a gente se arrepende? Eu não devia ter feito isso. Eu não devia, a gente sente remorso. Isso eu não estou falando não do arrependimento espiritual, tá? Mas no arrependimento do nosso dia a dia mesmo, né? Da gente ter falado algo que não deveria ter falado, ou ter feito algo que não deveria ter feito. E quando a gente lê isso na Bíblia, não é essa a questão, não é disso que a Bíblia está falando. Deus não tem esses sentimentos. Até outros sentimentos, falando sobre Deus ter ciúmes, sobre Deus irar-se.
claro, a gente sabe que a ira de Deus é santa e que Deus, no sentido de ciúmes, Deus zela por nós, né? Mas não é o ciúmes pecaminoso de maneira alguma do ser humano. Então, não é o mesmo sentimento, né? É uma forma da Bíblia expressar alguma verdade sobre Deus para que facilite a nossa compreensão. Quando a gente lê que Deus se arrepende, a gente deve entender, então, por essa linguagem antropopática, de que Deus está mudando de ação. Deus está voltando atrás na sentença dele. Ele está tratando o homem ali de uma forma diferente daquilo que ele deveria tratar por causa de uma nova situação que está acontecendo ali. Então, em todas as passagens que a gente viu aqui, dessas referências, a gente vê que Deus ele se arrepende. E a gente vê no sentido de que ele está mudando de ação, ele está voltando atrás na sentença, né? Ele está agindo com compaixão quando ele volta atrás naquilo que ele disse que faria. Isso não significa que ele deixou de fazer a vontade dele, não. A vontade dele já era agir com misericórdia. Só que Deus está voltando atrás na sentença dele, né? E isso evidencia, então, um atributo de Deus, que é aquele que eu falei que não fala de forma expressa, mas que a gente pode ver isso de maneira muito maravilhosa nesse capítulo, que é a misericórdia de Deus, o quanto Deus é misericordioso. A gente já falou sobre isso algumas vezes aqui, né? Da diferença entre graça e misericórdia, né? Graça é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. E misericórdia é Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Então, a gente pensa ali no povo de Nínive, o que eles mereciam? Destruição. Deus estava justo na sua sentença. Vocês vão ser destruídos, vocês vão ser aniquilados. E eles se desesperam, eles clamam, eles jejuam, eles reconhecem seus pecados, e aí Deus, por sua graça, volta atrás na sentença, e aí ele não dá aquilo que eles merecem. Então, ele age ali com misericórdia. Então, aquelas 120 mil pessoas de Nínive, elas mereciam sim morrer, mas Deus ele concede seu perdão por causa da sua misericórdia. Isso a gente consegue, então, enxergar que Nínive não escapou do castigo por eles mesmos, né? Não foi por mérito deles. Eles poderiam ter feito da mesma maneira, orado, clamado, jejuado, e Deus poderia não ter voltado atrás, ele estaria sendo justo e bom da mesma forma. Mas Deus aqui quis agir com misericórdia e ele não fez isso. Então, o mérito é todo de Deus, a glória é toda de Deus. Então, o fato dele agir ali com perdão e misericórdia coloca todos os holofotes e dá glória toda a Deus e a ninguém mais, porque ele pertence à salvação. E isso é o mesmo conosco, né? Quando a gente pensa nisso, Deus ele seria justo em nos mandar para o inferno. Totalmente justo em nos mandar para o inferno. Mas mas ele não nos dá aquilo que nós merecíamos, né? Ao invés disso, ele age com misericórdia, ele nos dá o Cristo Jesus, que cumpra a sua obra na cruz, e aí por isso nós somos salvas. Então, é esse ato misericordioso de Deus que a gente não tem participação alguma. Então, a gente consegue ver muito claramente, muito lindamente nesse capítulo 3, Deus agindo então com a sua misericórdia. Então, mais uma vez, a expressão de Deus se arrepender não significa que Deus muda de ideia, muda de planos, porque ele é imutável, mas é só uma linguagem aí para facilitar a nossa compreensão. Quer falar, Paulo? Só um comentário. Eu achei muito interessante a pregação do Nicodemos sobre essa passagem, e ele fala assim, nesse sentido que você está falando, dos holofotes serem só para Deus. E de fato né? Porque ele lembra, né, que Jonas, ele foi para lá, né, para Nínive pregar, mas olha, ele nem era uma pessoa que queria estar fazendo isso. Depois ele usa só 6 palavras e ele só traz palavra de julgamento, né? Ele só diz assim: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então, nem a pregação dele não foi aquela, nossa, que pregação, todo mundo se arrepende, porque se não fosse a pregação... Então, de fato, realmente a glória é só Deus, só Deus pertence à salvação, porque os instrumentos são falhos, às vezes a maneira da gente expressar não é das melhores. Exatamente. E toda a glória é só para Deus mesmo, né? Exatamente. Alguém quer fazer algum comentário? Estamos... Ali. Vai passando o microfone para chegar. Tem gente mais atrás tem ali, querendo falar? Depois? Quem que vai? Ela. Beleza. É que no anterior, deixa eu lembrar aqui. Quando o rei fala, né, ele fala no 8 para cobrirem-se de
de pano de saco, homens e animais. Deixem, né? Quem sabe Deus se arrepende. É o 9, perdão. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira. Então, quando a gente falou dos atributos e não está claro, mas está ali, esse foi o primeiro que eu vi. Sim. Né, que a concepção de ira era uma coisa até comum, né? Todas as religiões acreditavam que os seus deuses se iravam com facilidade, né? Quando a gente vê mitologia grega, então, a gente fica qualquer coisa pode ser motivo de ira. O próprio capítulo 1, né? Quando tudo começa a dar errado, os marinheiros falam assim: quem que ofendeu o seu Deus? Quem ofendeu quem aqui? Quem ofendeu quem, exatamente, né? Já Sim. atribuía isso a um Deus. E a graça que você manifestou antes, né? Que realmente era pro... Eu acho engraçado que assim, a gente vê no 5 que os ninivitas creram em Deus. Mas quando a gente vê o rei, ele promulga o decreto, não diz que ele se arrependeu. Parece aquele político que quer se aparecer. Tem uma situação X que demanda, a moral está falando, está apontando para isso. Então vai lá o político e fala, então, eu como alguém que segue a moral, toma aqui, vamos fazer isso aqui. Eu lembro que... Me lembrou alguém? Não pode ser nomeado. Pode até ser que dê essa impressão, mas eu acho que, pelo que a gente vê no capítulo 4, de que a cidade inteira se converteu, de que a cidade inteira, na verdade, se arrependeu dos seus pecados, eu acredito que até mesmo o rei ali expressou esse arrependimento, né? Pode falar. Eu também fiquei com esse ponto do Deus se arrepende, e aí eu li um comentário do Matthew Henry, que eu achei, me ajudou, assim, é uma frase, na verdade. Deus não mudou de ideia, mudou de direção. Ele tomou outro curso e determinou agir com misericórdia. Muito eu achei bom. bem legal essa frase. Muito bom. Mais algum comentário? Passa aqui para cima. Essa questão do arrependimento de Deus, eu acho, quer dizer, uma conclusão minha. Como Deus já sabe o fim da história, ele não precisa se arrepender. Ele já sabia. Com certeza, com certeza. Ele já tinha decretado o arrependimento, até porque como é ele que dá o arrependimento, ele sabe o fim da história, claro, ele não por presciência, mas porque ele determinou. Então, fica ainda mais evidente para nós como isso é uma forma de linguagem para que a gente entenda, né? Exatamente. Deus voltou atrás, Deus deu uma sentença e aí ele agiu de maneira diferente, como ela falou, exatamente. Poderia falar isso, né? Ele revogou a sentença. Exatamente. Ele já Voltou. sabia, então ele não precisa mudar, ele já sabe. Sim. E aí, antes... Mais alguém vai falar? Não? E aí, antes da gente ir para as aplicações, a gente tem a paráfrase, né, que é muito importante da gente fazer para nos ajudar a compreender o texto mesmo, né, para nos ajudar aí antes de ir para a parte da interpretação. Então, eu parafraseei da seguinte forma aqui, mas não tem certo e errado, é muito importante que você leia o texto e explique nas suas próprias palavras aquilo que você leu. O Senhor voltou a falar com Jonas e deu a mesma ordem que antes. Disse para ele ir até a cidade de Nínive para pregar contra ela a mensagem que ele mesmo daria. Dessa vez, Jonas obedece e viaja até a cidade e durante um dia inteiro anunciou que dentro de 40 dias a cidade seria destruída. Os ninivitas, então, creem em Deus e proclamam um jejum, desde o mais simples até a pessoa mais importante, e vestiram-se de saco para demonstrar essa humilhação. O rei também fica sabendo dessa mensagem e faz o mesmo, né? Então, ele proclama ali um decreto impedindo que qualquer pessoa ou animal coma ou beba alguma coisa, antes que se humilhem diante de Deus e se arrependam de sua má conduta e clamem pela misericórdia do Senhor. Então, eles fazem isso na esperança de que Deus talvez aí volte atrás na sentença, e aí Deus, vendo que a cidade se arrependeu, ele muda o curso da história, ele revoga a sua sentença e ele não destrói como ele havia dito que faria. A paráfrase, para mim, ela deveria... Assim, na forma com que eu vou estudar, eu sempre faço a paráfrase antes. Termino de ler e faço a paráfrase porque me ajuda bastante também na compreensão. Mas essa ordem também é bem interessante. E aí, outras verdades que a gente aprende nessa passagem, né? A gente aprende muitas coisas. Eu não coloquei nada nos atributos que fosse expresso, mas a gente aprende muitas coisas sobre verdade sobre Deus nessa passagem. A gente aprende que Deus que comissiona os seus servos. Então, Deus chama, apesar das limitações, apesar das falhas, apesar dos pecados. Então, a gente vê ali Jonas muito semelhante a nós. Não tem como a gente olhar Jonas e não se identificar
com suas fraquezas, com as suas limitações, com seus pecados. A gente, de maneira nenhuma, deve achar que a gente agiria de forma diferente. A gente estaria sendo extremamente arrogante em dizer que a gente agiria de forma diferente, né? Então, Deus é que comissiona os seus servos e eles vão pela palavra do Senhor e não por si mesmos, né? Deus também pode dar novas oportunidades para pecadores arrependidos. Isso fica muito claro no texto, como Deus ele é sempre pronto a voltar atrás, sempre pronto a dar uma nova oportunidade, uma nova chance. Essa coisa de, eu não dou uma nova chance para ninguém, pisou no meu calo, é uma vez só, nunca mais. Isso é a coisa mais arrogante e mais fora do cristianismo que a gente pode estar, porque se nós fomos perdoados por Deus, quem somos nós de não perdoar aqueles que pecam contra nós? A gente peca contra as pessoas o tempo todo, né? Então a gente deve avaliar o nosso coração e sondar mesmo o nosso coração sobre isso, né? De entender que a nossa falta de perdão talvez revela que a gente não entendeu o quanto fomos perdoadas. A gente precisa voltar a meditar sobre isso, o quanto nós fomos perdoadas, para que isso nos ajude também a perdoar aqueles que pecam contra nós. E semelhantemente a Deus, né, dar essas oportunidades que, na verdade, né, aquelas pessoas não mereciam e, mesmo assim, Deus deu essa nova oportunidade. Uma outra verdade é que a vontade de Deus sempre prevalece. Então, a vontade de Deus nessa narrativa é que aquela cidade tivesse o arrependimento e fosse salva. Isso é muito precioso, porque Jonas, né, a gente vai ver no capítulo 4, fica mais claro no capítulo 4, que Jonas não queria que aquele povo fosse salvo. Ele não aceitava que Deus pudesse agir de misericórdia com pessoas fora da aliança. Esses devassos, esse povo que derrama sangue, não, Deus, não, esses não. Então, aqui a gente vê que a vontade de Deus prevaleceu. Não, Jonas, essa cidade é minha. Tem muita gente aqui para ser resgatada. Então, a vontade de Deus é que prevaleceu. Deus não tolera o pecado, né? Então, a gente vê no verso 4, né, a ira de Deus sobre a cidade por causa de tantos pecados daquela cidade. E outra verdade é que Deus perdoa pecados, não importa quão graves sejam. Então, essa ideia de que Deus tem uma lista de pecados que Ele tolera, outra lista de pecados que Ele perdoa e outra lista que não, jamais. Esse daqui, se você cometer esse pecado, não há perdão. Então, a gente vê aqui como Deus ele perdoou aqueles ninivitas, né, deu arrependimento, eles foram perdoados por Deus. Verdade sobre Deus nessa passagem. Quem quer compartilhar o que vocês encontraram aí? Algumas verdades diferentes do que eu coloquei? Se quiserem comentar. Alguém? Não? Então tá bom. Então vamos à aplicação. A visão sobre Deus. Aqui fica bastante clara a misericórdia de Deus, né? E Deus concedendo ali o perdão àqueles que se arrependem aos pecados. Então, essa é a visão que nós temos diante do texto, que Deus é misericordioso e Ele perdoa. E a visão do eu não sou misericordioso, né? A minha reação diante disso é que eu devo pedir ao Senhor que Ele me ajude a ser misericordiosa como Ele para que eu possa olhar com graça as pessoas que pecam contra mim, lembrando que eu devo perdoá-las assim como Deus me perdoou. Então, essa foi a reação que eu coloquei. Vocês colocaram alguma outra visão sobre Deus, visão sobre o eu? Alguma outra aplicação? Alguma? Dicas. Passa o microfone para ela, Laís. Obrigada. Que numa situação difícil, eu achei muito forte como eles se humilharam diante do Senhor. Então, que eu não me humilho como eu deveria, como eu poderia me humilhar na hora do arrependimento, né, para que Deus tenha misericórdia também. Sim. Bom, muito bom. Um comentário bíblico que eu li dizia que, eu não sei se é verdade, mas que nesse período aqui eles estavam passando por uma situação muito grave da cidade, então, como uma pandemia.
E isso já estava abalando muito o coração deles e os fez ainda mais ficarem abalados pela questão dessa questão de que Deus iria julgá-los, né? Então é interessante, né, ver um povo que já estava provavelmente sofrendo, né, o que a Pri falou. Então, quando a gente chega num extremo, né, acho que a gente não precisa chegar num extremo como esse para a gente realmente notar que isso é arrepender, né? Verdade, com certeza. Bom, e aqui é a última parte, então, da aplicação. Se a gente não for ter nenhum comentário, a Paula queria dar um recadinho antes da gente orar. Você quer falar? Tá, então vamos orar encerrando e aí a Paula dá o recadinho pra gente. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é misericordioso e podemos ver isso de forma tão maravilhosa na sua Bíblia, na sua palavra, quando lemos a Bíblia. Obrigada, Senhor, porque podemos, ó Pai, confiar de que o Senhor está sempre pronto a voltar atrás, o Senhor está sempre pronto a agir com compaixão e a não tratar, Senhor, a nós, ó Pai, como nós merecíamos ser tratadas, porque se fosse por merecimento, Senhor, nós só merecíamos o inferno. Mas te agradecemos por Cristo Jesus, o teu Filho, que o Senhor enviou e que mesmo sendo Deus, ele se esvaziou de si mesmo para que pudesse ali realizar a sua obra na cruz, morrer em favor dos nossos pecados e que hoje nós temos vida e podemos ter um relacionamento com o Senhor por causa disso. Te agradecemos, ó Pai, por tão maravilhosa salvação, porque o Senhor quis agir com misericórdia conosco, Pai, e te pedimos que o Senhor continue nos conduzindo nesse caminho de arrependimento. Senhor, nós não nos humilhamos como nós deveríamos, nós não choramos com os nossos pecados como nós deveríamos chorar, nós não clamamos e te buscamos como nós deveríamos te buscar e clamar ao Senhor. Então pedimos que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, transforme o coração de cada uma aqui, para que possamos atentamente, ó Pai, através da tua palavra, enxergar em nós mesmos pecados, ó Pai, que devem ser confessados e que isso nos entristeça e que com devoção, temor e tremor a gente possa buscar ao Senhor em arrependimento, para que o Senhor nos conceda a graça, ó Pai, para que possamos trilhar, Senhor, esse caminho de obediência, Pai. Peço que o Senhor abençoe cada mulher aqui, abençoe também aquelas que não puderam estar aqui. Em especial, eu peço pela Cecília, que não pôde estar hoje, porque está acompanhando o Guilherme no seminário. Que o Senhor abençoe essa família, Pai, e a todas também que não puderam estar, que o Senhor continue dando graça e cuidando de cada uma. E que o Senhor nos ajude, ó Pai, até o final desse estudo, para que possamos aprender mais atributos e mais verdades sobre o Senhor. Que isso transforme o nosso coração. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Pode vir, pá. Bem, irmãs,